A todos um excelente bem-estar. Autocura na deficiência visual, por Alzer Augusto dos Santos. Trabalho de pesquisa que se iniciou em 2005 de maneira consciente, mas já havia sido testado e iniciado em seus primeiros passos na década de 90 e até antes, pois muitas técnicas que Schneider e outros usaram, Alzer também já usava de maneira consciente, como a movimentação do corpo em busca da luz ou da sensibilização para a luz. Falar de bem-estar ou autocura é falar de autoajuda, segundo alguns técnicos dizem. Mas autoajuda, ou bem-estar, ou autocura é saúde, é aprendizado da vida. É isso que Alzer propõe, um aprendizado para que o deficiente saiba de maneira didática e correta a se cuidar, a cuidar de seus olhos, a fazer o bem-estar para os seus olhos e para a sua qualidade de vida, pois a visão é qualidade de vida. E mesmo o cego que nunca viu, ou aquele que detém prótese, pode fazer bem-estar da visão através da memorização e através das técnicas que nós vamos discutir e aprender durante esse trabalho e essa palestra. Essa palestra está sendo gravada nos estúdios da Virtual Books, livros acessíveis. Bitvir 11 5594 8570, São Paulo, Brasil. Amigos, Alzer Augusto dos Santos. Sou palestrante, formado em pedagogia e direito, deficiente visual desde os 14 anos e, acima de tudo, dedicado à educação como especialização que fez em universidade e também o trabalho do mestrado. O trabalho de especialista nos mostra que trabalhar com autocura é possível. É possível, mas não podemos nunca nos esquecer da vida do ser humano. Por mais que façamos ciência, a ciência é vida, é inspirada na vida. Não adianta extrair ciência de codificações de provas matemáticas, pois a matemática é inspirada numa raiz única, a lógica. E a lógica é a sistematização, é a organização dessa vida. Portanto, fazer ciência é pensar sempre na vida. A maneira que nós vamos provar essa autocura, ou esse processo de autocura, vem ao longo do tempo e deve ser constantemente testado pelo deficiente, pelos profissionais e pela família que acompanha o deficiente e amigos, como movimentação de objetos, copo, colher, numa mão um copo, na outra a colher, se movimenta na frente do deficiente, depois troca as posições e o deficiente tem que acertar aonde está o copo, aonde está a colher. O deficiente faz uso do brilho, faz uso da percepção, sim, mas essa percepção não é apenas percepção de métodos de percepção tátil, são métodos complementares da visão, mas são métodos como um todo da visão, pois a visão se caracteriza sobretudo por meios de ordem sistemática de visualização. Essa ordem sistemática de visualização compõe a visão pela intuição, pela percepção vestibular, pela percepção auditiva, que se complementa também na visão, a audição, pela percepção da pele, mas os olhos são partes do cérebro, e esse todo movimenta o cérebro e faz a percepção como um todo. Percepção é visão, mesmo com graus elevados de cegueira, a percepção é visão. Devemos sempre pensar positivo, pensar que podemos melhorar a vida. Você deve pensar isso,
não deve pensar que você cego, mesmo sem prótese, ou com prótese, ou mesmo sem nunca enxergou, que não tem contato com a visão, pois todo ser humano tem contato com a vida. Se o universo irradia energia para o mundo, e essa energia é captada nesse mundo, você capta energia, você, ser humano, capta energia das diversas formas de outros seres humanos. Portanto, a visão inconsciente, como fala Jung no seu trabalho de autocura, também vamos falar assim, modestamente falando sobre Jung, esse grande pensador e grande terapeuta, que fala do inconsciente e cura as pessoas pela forma da psicologia. Nós usamos a psicologia e usamos o inconsciente para relatar. Jung já provou, existe o inconsciente, mas nós usamos o inconsciente para relatar. O ser humano é interligado, portanto pode captar imagens e sensores de outros seres humanos. A visão, de uma certa forma, ou a não visão, é essa desconexão, esse estar desconectado do todo. Mas o todo é escolha também do deficiente, pois o deficiente precisa participar da inclusão. A inclusão é toda a forma de nós estarmos convivendo pacificamente de maneira ordeira, mas também de maneira organizada da sociedade e seus benefícios como um todo. E isso é fundamental para o deficiente adquirir métodos de aquisição de informação, pois ele vai conviver num grupo, ele vai conviver num todo, na sociedade, ele vai se beneficiar disso. Hoje, a presidenta está no porto de Cuba, inaugurando um porto num país caribenho, enquanto o nosso país aqui está precisando de governantes sérios, que não abusem da infância e nem do bem-estar do povo, gastando dinheiro, recursos necessários. Isso também é autocura, ser equilibrado, enxergar a verdade, mas reflete em um deficiente ou outro, talvez, a música cubana. Isso é inconsciente, pois o inconsciente desse deficiente está ligado ao sistema do governo. Por isso, corrigindo, se reflete esse sistema. Temos um exemplo de inconsciente, mas o inconsciente também é maior e deve ser pesquisado para que você tenha a ciência da vida correta. Falar de autocura é falar da visão. Os olhos se movimentam. Movimentar os olhos para a direita ou para a esquerda enquanto estamos fazendo exercício ou enquanto estamos fazendo nossa atividade em casa, por exemplo, numa esteira ou numa bicicleta ergométrica, ou para aqueles que não têm problema de infecção, como não é o meu caso, que tenho problema de infecção e tenho necessidade de cuidar da vista com colírio, inclusive para evitar a infecção. Nossa, antigamente nadava, disputei campeonatos, mas tenho implantado na minha vista um resto de silicone de retina artificial que foi implantado em minha adolescência. Essa retina já saiu por quase todo, mas ainda continua perturbando a vista. Por isso não posso nadar. Muitos não podem nadar devido a infecções, sujeiras, etc. que tem na água. Muitas piscinas têm, por mais cuidado que tenha, tem essa dificuldade. Então, eu faço exercício da esteira. Eu movimento os olhos para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda. E também assim, nos quadrantes. Esquerda, cima, direita, lateral, embaixo à direita, embaixo no meio. Isso é importante, movimentar os olhos, pois os olhos captam sim a luz. Nosso cérebro conectado com os olhos e conectado com a luz, ele vai produzir sensações sim de visão. Ele vai buscar essa visão, por mais que esteja apagada essa visão na nossa mente ou no nosso captar. Captar da visão, capta a visão. Então, quer dizer, a visão vai buscar isso. Me recordo certa vez, acordei de manhã, fui viajar, estava olhando tudo e eu olhava a serra e falava, aqui está a serra, ali está as casas, e via na minha mente essa visão. E vejo muitas coisas.
Estou vendo agora o computador, está na minha frente, está na minha mente. Por quê? Porque eu direcionei os meus olhos e concentrei a minha visão nesse computador. Agora, esse instante de captação de segundos, de minutos, é que faz a diferença. É que é a diferença. Não está só na mente, e a mente capta essa visão e redireciona para um processo de interpretação. Não, está na mente, mas os olhos captam isso. Captam porque forçam esse direcionamento da retina, esse processo mecânico, mas esse processo natural de olhar, de ver e de sentir na retina e de captar na mente, ou de direcionar, memorizar, recriar na mente. Portanto, o processo de visualização é um contínuo exercício. Devemos exercitar constantemente, fazer uso desse exercício no dia a dia, levar todas as pessoas à visão normal. É algo que nós ambicionamos para o futuro. Mas antes de mais nada, precisamos entender o processo de visualização e o processo de captação dessa visão. Lavar com água buricada, eu chamo água buricada, mas alguns chamam de soro fisiológico também, que é importante. Soro fisiológico, sabe soro fisiológico? Então, lavar com água desse tipo para limpar os olhos, para cuidar da vida, para cuidar da beleza dos olhos, também os colírios contra infecção. Procurar um médico para ser acompanhado, porque existem sim bons médicos. Em nosso trabalho criticamos os médicos, criticamos o trabalho dos médicos por não darem precisão dos tratamentos e também, muitas vezes, por não procurarem curas e por ficarem ligados em seu inconsciente médico de que aquele médico diagnosticou, os outros vão diagnosticar igual. Isso é errado. O médico tem que procurar desafios. O médico é um guardião da saúde, é um guardião da vida natural, do bem-estar. Ele não pode ter medo de procurar desafios, de conseguir a sua vida levada a trabalho de pesquisa. Ele não tem que dar satisfação por nada, satisfação muitas vezes pelo que ganha ou pelo que faz, mas ele tem que dar, sobretudo, ética e trabalho. Se ele segue uma ética, um trabalho e uma contínua pesquisa e um estudo, ele está certo. Não adianta atender 1000 pacientes no mês ou 1100 pacientes no mês se não cuida e não faz relato dos pacientes, se não acompanha. O médico que atende uma vez tem que chamar a segunda, a terceira, examinar novamente, ver de novo, descobrir, mesmo que ele atenda 2 pacientes por dia, 3 pacientes, mas bem atendidos é que vale a vida. Ele vai relatar num livro, numa tese, num trabalho, outros vão corrigir. Centenas de médicos é ótimo para o nosso país. Nosso país precisa sim de médicos. Esse governo fez certo em trazer médicos do exterior, porque os nossos médicos aqui não querem atender os pobres, mas nós queremos sim que eles atendam, que eles sejam médicos do Brasil, que eles não sejam formados por uma elite ou elite, entre aspas, de pessoas bem de vida ou ricas e depois ignorarem os pobres, se formarem nas universidades públicas com recurso público e depois não atenderem os pobres. Os pobres precisam ser atendidos, sim. A saúde precisa ser levada a sério. Se a saúde é má de um país, é porque os médicos são ruins. Amigos, a vida é feita de desafios. Enxergar esses desafios é enxergar a vida como um todo. É enxergar e ser enxergado. Nós precisamos nos enxergar também em nossos erros. Nesse trabalho de autocura, procurei enxergar a vida, o amor do coração. O amor bem dirigido é cura certa, podem ter certeza. Enxergar o amor, enxergar a vida, pincelar gotas de saúde em nossa vida através de alimentos, verduras amargas, sucos, vitaminas, sucos de vitaminas, com leite, etc. Comer bem, andar, caminhar, dormir, pois dormir também é descanso da mente e do coração e faz a vida se renovar. Não adianta agitarmos e ficarmos agitados, mas uma normalização psíquica do trabalho normativo do cérebro e a diminuição desses instintos e desses sentidos
também ajudam nessa normalização psíquica da visão, pois dão uma tranquilidade e uma visualização mental mais adequada. Amigos, tenham tranquilidade sempre que quiserem enxergar. Enxerguem com tranquilidade, pois o trabalho é enxergar a vida a passos, devagar. A vida tem que ser controlada em nossa mente e em nossos corações, mas acima de tudo, controlar os sentimentos, controlar as nossas emoções. A consciência normalizada é um processo de psiquismo onde o deficiente retoma a sua memória contínua e perde noções de espaço, ou seja, o não haverá passado, não haverá distante, passado distante, não haverá somente presente, mas haverá passado e presente juntos, e também futuro, visualização do futuro, é uma normalização psíquica da emoção. Isso é um passo importante para a normalização dos olhos. Às vezes diminuímos sentidos, e diminuindo sentidos, diminuímos frases erradas em nossa construção lógica de visão. Amigos, sorriam, como disse o primeiro trabalho, sorriam. Essa é a dinâmica de hoje. Sorriam, relaxem, relaxem onde estiverem, ouçam música devagar, sorriam, pois estão vivendo. É lindo viver, tocar nosso rosto e sentir o gosto de nós e também de quem gostamos, de nós que estão próximos de nós, amigos e pessoas próximas de nós. Tocar os objetos, tocar o teclado do computador e sentir o prazer. Toque como um espelho de si mesmo e faça essa dinâmica do relaxamento algo possível em sua vida. A mentalização, a tranquilidade, o amor, a sistematização e organização de si mesmo. Organize cada espaço, organize a mente, organize o coração, os braços, o corpo, todos os seus órgãos, inclusive o sexual. Organize isso, organize tudo em si, o intestino, o rim, todo o corpo. Você está se organizando, você está melhorando, você está vendo a luz de si próprio, a luz nascendo em seu coração, nascendo em sua vida, nascendo em teus olhos de brilho e de amor, nascendo, pois o nascer do sol revela a beleza dessa vida. Ignorar a vida e querer provar o provado é ser ruim consigo mesmo, pois não prova o amor da vida e do mundo em nós mesmos. Renovando, fazemos massagem em nossos olhos, devagar, em nosso nervo óptico, em nossa mente. Fazemos de novo nos olhos, limpamos os olhos e limpamos com lenços de papel do coração e da vida. Limpamos e pedimos a luz ao universo e ele nos dá a luz. Enxergamos a luz, abrimos os olhos e vemos primeiro a perspectiva dos objetos, para depois termos certeza de que estamos enxergando e vendo. Fechamos os olhos e abrimos, fechamos e abrimos e pedimos a luz, e a luz vem devagar em cada quadrante, na córnea, na retina, no globo ocular, em todo o nervo óptico,
em nossa mente captando a visão que tateamos, que conhecemos e que ouvimos. A luz, o objeto, o computador, a luz da vida, a luz que recriamos e que podemos enxergar em nossos olhos e na autocura da deficiência visual. Por Auser Augusto dos Santos, São Paulo, 2014. Direitos reservados a Virtual Books, livros acessíveis. Esta palestra poderá ser publicada em qualquer meio digital ou de comunicação, sem fins lucrativos. Tudo de bom, um abraço, Auser. Escape. Gravador de som VoxIFV.2.4 beta. Informe o nome do arquivo. Palestra MP3 sobre autocura na deficiência visual Auser Augusto do Santo. S.A. Qualidade CD, rádio ou telefone. C. Estéreo mono. I. Tecla Enter para gravar. ESC termina. Minigrau gravando. Palestra MP3 sobre autocura na deficiência visual Auser Augusto do Santos.A.